Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caros irmãos, peregrinos, diante do altar do nosso Deus, peçamos perdão pelas nossas culpas, a conversão do nosso coração, para melhor celebrarmos estes santos mistérios. Confessemos nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Senhor, que por meio do vosso Filho manifestaste a todos os povos a luz da sabedoria eterna, concedei aos vossos fiéis que, iluminados plenamente pelo esplendor da redenção de Cristo e progredindo sempre no conhecimento da verdade, alcancem a claridade da vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura da primeira Epístola de São João. Caríssimos, nós devemos amar porque Deus nos amou primeiro. Se alguém disser amo a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso. Quem não ama o seu irmão que vê, não pode amar a Deus que não vê. É este o mandamento que recebemos dele. Quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Quem acredita que Jesus é o Messias, nasceu de Deus, e quem ama aquele que gerou, ama também o que dele nasceu. Nós sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus, cumprindo os seus mandamentos, porque o amor de Deus consiste em guardar os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados, porque todo o que nasceu de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que venceu o mundo, a nossa fé. Palavra do Senhor.
Senhor, todos os povos da terra virão adorar-vos, Senhor, todos os povos da terra. Deus, concedei ao Rei o poder de julgar e a vossa justiça ao Filho do Rei. Ele governará o vosso povo com justiça e os vossos pobres com equidade. Virão adorar-vos, Senhor, todos os povos da terra. Ele os libertará da opressão e da violência, e o sangue deles será precioso a seus olhos. Por ele hão de rezar sempre, e todos os dias o bendirão. Virão adorar-vos, Senhor, todos os povos da terra. O seu nome será eternamente bendito e durará tanto como a luz do sol. Nele serão abençoadas todas as nações. Todos os povos da terra o hão de bendizer. Virão adorar-vos, Senhor, todos os povos da terra. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor enviou-me a anunciar aos pobres a boa nova, a proclamar aos cativos a redenção. Aleluia, aleluia, O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galileia com a força do Espírito, e a sua fama propagou-se por toda a região. Ensinava nas sinagogas e era elogiado por todos. Foi então a Nazaré, onde se tinha criado. Segundo o seu costume, entrou na sinagoga a um sábado
e levantou-se para fazer a leitura. Entregaram-lhe o livro do profeta Isaías. E ao abrir o livro, encontrou a passagem em que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. Ele me enviou a proclamar a redenção aos cativos e a vista aos cegos, a restituir a liberdade aos oprimidos e a proclamar o ano da graça do Senhor. Depois enrolou o livro, entregou ao ajudante e sentou-se. Estavam fixos em Jesus os olhos de toda a sinagoga. Começou então a dizer-lhes: Cumpriu-se hoje esta passagem da Escritura que acabais de ouvir. Todos davam testemunho em seu favor e se admiravam da mensagem da graça que saía da sua boca. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, Jesus é conduzido pelo Espírito. E assim nós sabemos que Jesus, ao fazer parte da Santíssima Trindade, mas é o mesmo Espírito que o consagra como Messias. Tudo é ação do Espírito Santo. Então, a atividade evangelizadora de Jesus na Galileia é caracterizada pela força do Espírito Santo. Assim também, pelo entusiasmo das pessoas ao ouvir as palavras cheias de graça que saía da sua boca, e pela sua fama, por onde passa, e mesmo onde não passa, chega por ali também. Na sinagoga de Nazaré, Jesus lê profeta Isaías. E depois da leitura, no silêncio em que todos estavam a olhar para Jesus, ele diz: Hoje cumpriu-se esta passagem da Escritura que acabais de ouvir. Hoje, meus irmãos, é o hoje da graça de Deus na nossa vida. É hoje que a palavra do Senhor também deve cumprir-se na nossa vida. Não deixar para viver a palavra do Senhor no amanhã. Não deixar para amanhã aquilo que podemos realizar hoje, principalmente a mudança da nossa vida. Com Ele, com Jesus, também inicia-se, assim por dizer, o ano jubilar. Com Ele também desceu o Espírito de Deus sobre toda a terra, que traz a salvação à humanidade. A libertação trazida por Jesus está diretamente, em primeiro lugar, direcionada para os pobres em espírito, para os oprimidos, para os cativos e os cegos, os prisioneiros, os indefesos. Por quê? Porque eles, em primeiro lugar, estão abertos à graça de Deus. Eles são como aqueles que estão sempre a mendigar da graça do Senhor. Por isso é que a palavra de Jesus é boa notícia para todos, mas principalmente para aqueles que a recebem de coração sincero e com alegria. Ouvimos mais uma vez, como esses dias estamos a escutar, a leitura de ontem também, São João continua a insistir na união entre o amor a Deus e o amor aos irmãos. Não podemos, como diz São João, dizer que amamos a Deus, que não vemos, e amar aos irmãos. Como nós podemos dizer que amamos a Deus se não o vemos? E não amar o próximo a quem vemos? Diz o próprio São João. Todo o Evangelho é o anúncio do amor de Deus. Amar a Deus é compreender tudo aquilo que Ele enviou para nós através de Seu Filho,
sobretudo o testemunho do seu Filho Jesus, que tanto amou o mundo que deu a vida por cada um de nós, por todos os homens. Por isso que o Evangelho é anúncio do amor de Deus, visível em seu Filho Jesus. E para quem quer verdadeiramente conhecer o que é esse amor, é necessário experimentar, fazer e permitir com que Deus nos ame. Sobretudo, amar a Deus quando nós demonstramos no concreto da vida, através da ação que nós fazemos com os irmãos. É através do nosso testemunho, é através do exemplo e não apenas do falar. Talvez essa questão de amar a Deus e ao próximo possa parecer um pouco repetitiva, uma vez que sabemos que não é tão fácil, no entanto, não é impossível. Não permitamos, irmãos, que a palavra do Senhor passe na nossa vida. Que nós permitamos que a palavra do Senhor possa produzir em nós a mesma alegria, a admiração que aquele povo que estava na sinagoga também sentiram. Admirados com as palavras cheias de graça que saía da boca de Jesus. Mas que não fiquemos apenas admirados, mas que procuremos colocar em prática na nossa vida, principalmente nos gestos concretos de amor aos irmãos, de modo particular os mais indefesos, os que mais necessitam da nossa atenção, da nossa caridade. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, foi em Nazaré, onde se tinha criado, que Jesus disse: cumpriu-se hoje mesmo a passagem da Escritura que acabais de ouvir. Inspirados nesta palavra, oremos. Jesus, Filho de Deus, ouvi-nos. Pelos ministros da Igreja que explicam a palavra, pelos leitores que a proclamam com inteligência e por aqueles que cuidam dos livros e os preparam, oremos. Jesus, Filho de Deus, ouvi-nos. Pelos que falam de Deus aos pobres e os socorrem, pelos que defendem e visitam os prisioneiros e pelos médicos que tudo fazem para que os cegos vejam, oremos. Jesus, Filho de Deus, ouvi-nos. Pelos que acreditam que Jesus é o Messias, pelos que aprendem a falar como Ele falou e por todos os que imitam o que Ele faz, oremos. Jesus, Filho de Deus, ouvi-nos. Pelos que tratam os doentes que mais sofrem, pelos que cuidam dos órfãos e das viúvas e pelos que estão sempre disponíveis para servir, oremos. Jesus, Filho de Deus, ouvi-nos. Por todos nós que celebramos a Eucaristia, pelos que vivem amando a Deus e cada irmão, e pelos que guardam os mandamentos do Senhor, oremos. Jesus, Filho de Deus, ouvi-nos. Senhor Jesus, conforto dos pobres e libertador dos oprimidos, ouvi a oração desta família que em vós confia. Vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo.
Ora, irmãos, para comer o vosso sacrifício, seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai, Senhor, a oblação que trazemos a vosso altar, nesta admirável permuta de dons, de modo que, oferecendo-vos o que nos destes, mereçamos receber-vos a vós mesmo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação dar-vos graças sempre em toda parte por Cristo nosso Senhor. Por ele resplandece hoje para os homens o mistério da encarnação redentora. A nossa fragilidade humana é assumida pelo Verbo. O homem mortal é elevado à dignidade mortal e, unido a vós em comunhão admirável, torna-se participante da vida eterna. Por isso, com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo. Santo, 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 Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda santidade. Santificai esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, dando graças, deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Faze isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição.
celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Antônio e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti na luz da vossa presença, tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta Marto e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores. Por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. 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 Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ouçamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na deslocação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. To receive Holy Communion, we must all keep a safe distance.
Communion shall be received in the hand only. Ao desplazar-se para comulgar, todos deben guardar la distancia de seguridad. La Sagrada Comunión se distribuirá solamente en la mano. Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me enviou para anunciar aos pobres o Evangelho do Reino. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me enviou para anunciar aos pobres o Evangelho do Reino. A minha alma glorifica o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque pôs os olhos na humildade da sua serva. De hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me enviou para anunciar aos pobres o Evangelho do Reino. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me enviou para anunciar aos pobres o Evangelho do Reino.
O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. És príncipe vestido de esplendor, desde o teu nascimento. Oremos. Concedei-nos, Deus Todo-Poderoso, que a nossa vida seja constantemente fortalecida pela comunhão nos vossos santos mistérios. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que tenhais convosco. A hora bendiga os objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos, e fazei que, levando consigo este símbolo de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando a imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Deixamos então que a palavra do Senhor ilumine a nossa vida, para que em cada dia aprendamos a amar e deixar que o Senhor também nos ame. Recebamos a bênção do Senhor e desejo a todos uma boa tarde e um bom almoço. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.